E aí, pessoal, esse aqui é o quadro Matchmaker, na qual eu caso lutas pós os eventos do UFC. Passado o UFC aí do Fight Night Strickland versus Anthony Hernandes, vamos casar aqui algumas lutas e ó, pode falar, eu sou o melhor matchmaker que vocês conhecem, tá? Eu quero dizer aqui nesse vídeo, lutas excelentes, prezando pelo entretenimento e levando em consideração também o mérito esportivo. Mas é claro, antes da gente ir pro vídeo, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aí no nosso canal aí, ó. Tô com quase 1.300 inscritos, assim, pouquíssimo, né? Mas 1.300 inscritos. Então se inscreve aí, vamos bater logo os 1.300, e logo em seguida os 1.400, logo em seguida os 1.500, logo em seguida os 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 e por aí vai. Então se inscreve aí, deixa o seu like, valeu e vambora pro vídeo. Vambora, primeira luta é essa daí, Carlos Leal versus Nicolas Dalby. Carlos Leal teve uma luta bem interessante contra o Shiji Njokuani. O cara começou com um volume insano de golpes, acabou sentindo um pouquinho no gás, mas conseguiu exprimir essa vitória. Então ele estreou no UFC, né, assim, num garfo insano contra o Renat Farektinov, inclusive já foi até demitido. Injustamente, tá? O cara não era pra ter sido demitido não, mas o UFC não quis renovar contrato com o cara, mandou ele embora. Enfim, ele estreou com derrota, depois venceu o Alex Morono no nocaute, muito bom. Acabou perdendo, né, sendo nocauteado no primeiro round e agora conseguiu mais uma vitória. Então, perdeu uma, ganhou outra, perdeu uma, ganhou outra. Então eu casei ele com o Nicolas Dalby, que é um veterano, uma luta acessível e também é um cara que costuma fazer luta boa, né? E o cara tá vindo numa fase mais ou menos também, porque o cara é velho, né, rapaziada? Um cara velho assim, dificilmente vai emendar aí 3, 4 vitórias seguidas. Mas aí, ó, o cara tava vindo de 2 vitórias, uma inclusive contra o brasileiro Marretinha, né? Depois ele perdeu pro próprio Renat Farettinov de novo, o cara aqui, né? Tá nos 2 cartéis. Aí perdeu pro Randy Brown, que era um cara muito mais jovem, muito maior do que ele. E venceu também numa luta, numa decisão dividida. Então tá nos dois naquele perde, ganha. Pode casar essa luta aí que vai ser uma luta divertida. Quem perder, quem ganhar também não importa muito, nada que vai mudar o preço do dólar. Mas assim, luta de entretenimento é uma luta que faz sentido. Próxima luta, Michel Pereira contra Andrei Puliaev. Rapaziada, é muito importante que vocês assistam o meu último vídeo, que eu falei sobre o caso do Michel Pereira. Eu analisei um pouquinho a carreira do Michel Pereira e também tive um alinhamento de expectativa, sabe? Sobre o que esperar do Michel Pereira aí no futuro da carreira dele. Então assiste lá meu último vídeo, valeu? Bom, se você já assistiu, você já sabe a minha opinião, né? Qual é assim, a minha visão sobre o Michel Pereira. Eu acho que ele não é material de campeão, não é um cara que adianta você querer trabalhar ele achando que ele vai escalar o ranking pra disputar cinturão, mas eu acho que ele tem muito potencial em oferecer lutas divertidas pra gente, em ser um journeyman. E lá naquele vídeo eu expliquei o que é um journeyman. É aquele cara que vai fazer luta divertida aqui e acolá, não necessariamente vai virar campeão. Então nessa categoria aí, eu casei ele contra o Andrei Puliaev, que é um ótimo striker, o cara é muito bom em pé. Ele lutou agora contra o Ateba Gautier, como você pode ver aqui, ó, no retrospecto. Assim, ele perdeu pro Christian Leroy Duncan, que na minha opinião é o maior prospecto dessa categoria agora. Venceu o Nick Klein, que era um cara do Contender Series, né, um grappler do Contender Series. Ele tava sendo meio amarrado assim, mas quando ele conseguiu se desvencilhar do cara, deu um nocautão insano. E depois ele perdeu pro Alteba Gautier, que, pô, é o Francis Ngannou, uma das promessas também dessa categoria. Então, o cara é meio irregular, né? 2 vitórias, uma derrota no UFC. Mas o cara é um ótimo striker. E é uma luta, assim, na medida pro Michel Pereira. Agora, o cara vai ter que performar bem, né? Porque se ele tiver essa performance aí que ele lutou contra o Zach Reese, se ele tiver essa performance contra o Puliaev, cara, vai levar atraso, vai levar fumo. Mas se a gente vê aquele antigo Michel Pereira, né? Fazendo uma palhaçadinha ou outra, dando uma pirueta ou outra, mas também usando o cérebro, pode ser que ele vença e vença bem do Puliaev, tá? Até arranjar uma finalização, alguma coisa assim, porque o Puliaev ele é alérgico a grappling. E o Michel Pereira, que tem umas finalizações no cartel, pode ser que ele arranje alguma coisa se investir no grappling. Mas assim, vai ter que usar o cérebro, né? Porque se for com esse tipo de performance aí que a gente viu, pô, essa performance que ele teve contra o Abus Nurmagomedov, contra o Zach Reese, que foi uma luta que ele ganhou, né? Mas por mérito do Zach Reese também, que é um bagre. Se ele vier com esse tipo de performance aí, cara, vai levar fumo. Mas uma lutinha interessante que tem tudo para ser muito divertida também. Próxima luta, Jacob Smith contra o vencedor de Kevin Holland e Randy Brown. Cara, o próprio Jacob Smith pediu o Kevin Holland, né? Não sei se ele lembrou que o Kevin Holland já tava com luta marcada ou não. Mas ele pediu o Kevin Holland e é uma luta que faz sentido, tá? Mano, você que é um dos caras com uma das maiores promessas dessa categoria. O cara tá vindo de ótimas performances. Inclusive, cara, olha o shape do maluco, mano. Esse cara não tá puro, rapaziada. Não sei o que esse cara tá usando, não sei se estão testando ele direito, se ele tá sendo devidamente testado, mas o maluco é forte pra caramba. E na luta, isso se traduz na luta também, tá? Porque nessa vitória aqui, ele nocauteou o cara no... Não chegou a ser no crucifixo, né? Foi no side control ali. Mano, o cara quedou ele caiu, só que nessa que ele bateu de costa no chão, ele deu um upa insano que ele conseguiu virar o cara. Meu irmão, foi uma raspagem assim, bizonha, só na força bruta mesmo, nocauteou o cara brutalmente.
Então, assim, ele contra Kevin Holland, cara, preferencialmente o Kevin Holland, acho que seria uma luta muito, muito, muito boa. Mas, assim, depende de qual Kevin Holland que vai aparecer, né? Se é o Kevin Holland bom ou o Kevin Holland ruim. Porque o Kevin Holland, ele pode, na melhor noite dele, ele pode, meu irmão, vencer o campeão, e na pior noite dele, ele pode perder pro cara mais bagre possível. Então, depende disso também. Mas contra quem seja também, se for contra o Randy Brown, também vai ser outra luta bem interessante, tá? Um confronto de estilos bem maneiro. Até porque o Jacob Smith ele é um pouquinho mais curto, né? Não tem uma envergadura tão alta. E tanto o Kevin Holland quanto o Randy Brown tem uma envergadura alta pra caramba, os caras são altos pra categoria. Então vai ser um confronto de estilos bem interessante. Tá aí, luta boa zona. Jacob Smith contra Kevin Holland ou Randy Brown. Próxima luta, Sergey Spivak contra o vencedor de Marcin Tybura e Walter Walker. Rapaziada, o Spivak, ele já tá no UFC, ó, mocota, mocota. Só que aquele cara é irregular, né? Aquele cara é meio de tabela. O cartel dele é basicamente isso daí, ó. Ganha uma, perde duas. Ganha outra, aí tipo, ganha duas seguidas, perde uma. E o cartel do cara é isso aí purinho, tá? Nesses 10 anos que ele tá no UFC. Agora ele acabou de ganhar do Anti-Delija. E na minha opinião, ele defendeu a posição dele, né? Porque o Anti-Delija tava atrás dele, ele defendeu a posição de sétimo do ranking. E, cara, o Walter Walker vencendo do Marcin Tybura, que é o 10º, vai casar perfeitamente contra o Spivak, que é o 7º, né? Então ele vai ser aquela subida gradual no ranking pro Walter Walker. Só que ele tem que passar do Tybura primeiro, né, rapaziada? Que, sinceramente, é uma lutinha meio encardida pra ele. Em questão de confronto de estilo mesmo, tá? Que dar o Marcin Tybura não vai ser não vai ser a tarefa mais fácil. Tô com medo do caramba dessa luta aí. Tô achando que o Walter Walker... Rapaziada, não sei se eu aposto no Walter não, tá? Eu quero que ele ganhe, tô torcendo pra ele, assim, demais. Mas eu acho que o Spivak é melhor pra ele do que o próprio Marcin Tybura. Mas é isso aí, tô na torcida pro Walter, se ele vencer do Tybura, é Spivak nele. Que é uma luta bem vencível também. Próxima luta, Dan Ige contra Myron Santos. Rapaziada, se eu for bater o olho assim nessa luta, pô, Dan Ige e Myron Santos. Eu acho o Dan Ige um pouco mais lutador que o Myron, tá? Até pela casca grossa, o cara já é mais experiente. Pô, o Myron é um moleque novo, tá chegando agora. Só que se você for levar em consideração a má fase que tá vindo o Dan Ige e a boa fase que tá vindo o Myron, o moleque tá vindo de ótimas performances, tá mostrando clara evolução, cara, eu tenho total confiança no Myron pra vencer essa luta aí, tá? Se fosse uns anos atrás, tipo assim, 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu ia falar, pô, acho que não, o Myron ainda tá meio cru, Dan Ige, pô, vai ganhar na malandragem, na rataria. Só que hoje em dia, cara, o maluco, olha só, vamos olhar o retrospecto do Dan Ige. O cara tem outras derrotas aqui pra trás, tá? Eu que não quis pegar, porque senão já dá muito tempo, né? Esse aqui de 2024, perdeu pro Lauren Murphy, aí ganhou do Sean Woodson, beleza, foi uma vitória boa. Mas aí perdeu pro Patrício Pitbull, tá ligado? Que nem foi uma boa performance do Patrício. O Patrício já tá meio velho, as performances dele não estão muito boas. Mas foi neutralizado pelo velho Pitbull. E agora foi nocauteado brutalmente pelo Melk Costa. Que assim, pô, o Melk também tá vindo voando, né? Cheirando enxofre. Mas pela primeira vez o cara foi nocauteado. E assim, o cara não tá ficando mais novo, né? Dificilmente o cara vai evoluir nessa altura do campeonato, nessa altura da carreira. Essas performances dele aí não vão melhorar muito mais, tá ligado? Ao contrário do Myron. O Myron, ele tá melhorando a cada luta. Então, se essa luta vier a acontecer, o meu dinheiro vai estar no Myron Santos. Acho que é uma luta ótima pra ele. O Dan Ige provavelmente vai sair do ranking, né? Então, assim, não vai ser o suficiente pro Myron virar um ranqueado. Mas vencendo do Dan Ige, vencendo bem do Dan Ige, meu irmão, é top 15 pro Myron Santos. Já o Melk Costa conseguiu vencer muito bem do Dan Ige, e não só dele, né? Olha só que sequência insana do Melk, cara. Tem esse maluco aqui que eu nem lembro quem é, mano. Sheilan, nem sei quem é esse cara. Mas, ó, André Fili foi uma ótima vitória. Inclusive, eu pensei que ele ia perder, tá? Falei, cara, não sei se ele vai conseguir finalizar o André Fili. O André Fili pode meio que cozinhar o Melk Costa. Mas não, o moleque finalizou o André Fili. Muito bom. Aí, meu irmão, venceu do Christian Rodrigues, Julian Erosa, Morgan Charriere, que é outro moleque novo, também moleque bom. E venceu do Dan Ige, foi o primeiro cara a nocautear ou finalizar o Dan Ige. O Dan Ige nunca tinha se perdido por qualquer outro método que não uma decisão. E o Melk Costa conseguiu nocautear o Dan Ige, que é um bom indício, né? Um bom sinal. Mano, ótima sequência de vitórias. E ninguém melhor agora pra entrar no ranking do que a luta mais acessível do ranking, que na minha opinião é o Patrício Pitbull. Patrício Pitbull estreou no UFC perdendo pro Ian Rodrigues, performance bem ruim. E ganhou do Dan Ige numa performance meio morna também. Nenhum dos dois lutou tão bem naquela luta. Então, meu irmão, o Patrício Pitbull ranqueado, tá? Se não me engano, ele é 15º. Aqui no Tapology tá colocando 18, mas não é 18 não. Ele é 15º, se não me engano. Cara, luta mais acessível do top 15 e confio no Melk Costa, tá? Capaz até dele arranjar um nocaute aí nessa luta. Próxima luta, Geoff Neal versus Punahele Soriano. Rapaziada, o caso do Geoff Neal é até meio triste, né? Porque é um cara que eu gosto bastante. Ele já tá meio velho, né? 35 anos, não tá ficando mais novo. O queixo parece que deu uma apodrecida depois do nocaute do Carlos Prates. Ele tinha perdido pro Ian Gary, ele tinha perdido pro Shavkat Rakhmonov, só que não apareceu aqui. Aí depois ele lutou com o Ian Gary e perdeu também. Aí ele lutou com o Rafael dos Anjos e o Rafael dos Anjos se lesionou. Rapaziada, eu nem lembro dessa luta, cara. Nem lembro dessa luta aqui.
Mas não deve ter acontecido luta, né? Porque 1 minuto e meio o Rafael dos Anjos se lesionou, então não deve ter acontecido nada. Aí depois ele lutou com o Carlos Prates, foi nocauteado brutalmente, num nocaute lindíssimo de cotovelada giratória, e voltou agora contra Urus Medis, que assim, o cara não é dos mais geniais também, tá, rapaziada? O cara tá vindo numa boa sequência, mas não acho nada demais com aquele cara. E perdeu no nocaute, mano, bizarro, porque nem parece que o golpe pegou tão forte assim. Foi um cruzadinho cachorro, pegou na têmpora do Geoff Neal e ele caiu apagado, apagado. Parece até que foi um nocaute, meu irmão, do Francis Ngannou. Mas se você for olhar no replay, nem parece que pegou tão forte assim. Enfim, acho que ele já tá com o queixo meio combalido, né? E aí, já no outro lado, tem o Punahele Soriano, que sinceramente é um lutador meio chato. Se você for olhar aqui, ó, ele tem várias decisões no cartel. Ele tem esse nocaute aqui contra o próprio Urus Medit, né, pra você ver. Mas depois uma decisão, depois outra decisão. Essa última luta dele também foi bem chatinha. E agora ele vai ter a chance, né? Se casar nessa luta aqui, ele vai ter uma chance de dar um outro nocaute, né? Porque ele conseguiu nocautear aqui em 30 segundos. O cara que nocauteou o Geoff Neal. Então, se a gente for fazer uma matemática do MMA, que eu já falei que não funciona, mas se a gente for analisar aí a matemática do MMA, pô, o Punahele Soriano tem tudo pra vencer o Geoff Neal. Mas, na verdade, analisando friamente essa luta, pô, o cara tá vindo de uma sequência de vitória bem melhor, uma fase da carreira muito melhor do que o Geoff Neal, né? Que tá no Vale da Sombra da Morte, coitado. Então, se o cara não se aposentar, se ele continuar lutando, pra mim essa luta aí faz bastante sentido. Próxima luta, Anthony Hernandes, Fluffy contra o vencedor de Israel Adesanya versus Joe Pyfer. Rapaziada, o fofinho, eu já dei minha opinião sobre ele no vídeo de ontem, então peço pra vocês que entrem lá no canal, tá? E olhem só o meu vídeo falando sobre o fofinho. Eu nunca achei ele lá essas coisas, nunca fui comprado em fofinho, nunca achei que ele era material de campeão, que ele era um excelente lutador. O fofinho, ele é um cara que ele é um lutador bom, um lutador ok, que tem um excelente gás, e com esse excelente gás ele não faz nada. Porque no grappling, que é o carro-chefe dele, ele não é tão bom assim, e no striking ele tem um striking de mediano pra ruim. Então eu acho que esse cara vai ficar nesse meio de tabela aí. Ele vai conseguir ganhar da galera, que é pior do que ele, mas quando for chegar ali, meu irmão, top 5 da categoria, eu acho que ele não ganha de ninguém. E aí, essa luta aqui, que é uma luta que eu tenho muito medo, tá? Israel Adesanya contra Joe Pyfer. Cara, tem um medo sinistro aí do Israel Adesanya acabar caindo babana aí, porque o Pyfer é pegador, tem mão dura. Pô, o cara já tá velho, tá vindo de péssima fase. O Pyfer, querendo ou não, um pouco mais novo, tá um pouco com mais fome, né, do que o Israel Adesanya. Cara, acho que o Israel Adesanya pode levar fumo nessa luta aí. Mas pelo sim, pelo não, seja o Adesanya que vença ou que o Pyfer vença, casa ele contra o Fofinho, que é um cara que, querendo ou não, vai estar ali, né, no sexto, no quinto da posição do ranking. E os dois vão querer subir, né? O Pyfer é o 15º. Pode ser que role essa troca de bastão nessa luta aqui. Mas seja o Adesanya ou seja o Pyfer, pode casar ele com o Fofinho aí, que é uma luta que faz muito sentido. E já vou logo dizer pra quem vai minha torcida nessa luta aqui. Se o Pyfer vencer do Israel Adesanya, se ele conseguir, pô, nocautear o Adesanya, cara, eu vou estar torcendo pra ele nocautear o Fofinho também. Dane-se. Próxima luta, Sean Strickland contra Nassourdine Imavov. Essa luta aí, rapaziada, já aconteceu. Foi antes dessa luta aqui contra o Abus Magomedov. E o Sean Strickland ganhou tranquilamente. Cara, e essa luta aqui, o Sean Strickland ele entrou até como substituto, tá? Porque o Imavov ia lutar contra o cara, não lembro quem. O Sean Strickland pegou a luta em cima da hora, passou que nem faca na manteiga. Foi uma decisão unânime, tranquila, sofreu nada nessa luta aí. Mas agora nele, beleza, ele foi campeão, perdeu 2 vezes só pro Dricus du Plessis, pra você ver, né, rapaziada? O Sean Strickland ganhou de todo mundo que ele lutou, menos de um cara, que é o Dricus du Plessis. Mas ele acabou agora de nocautear o Fofinho. E ou ele disputa o cinturão direto, ou ele vai ter que fazer mais uma luta contra um cara que tá na frente dele, que é o Imavov. O Imavov tá vindo de uma ótima sequência de vitórias, né? Venceu o Roman Dolidze, venceu o Jared Cannonier, pô, nocauteou a Adesanya. Pô, me doeu ver essa luta aí. Nocauteou a Adesanya, venceu do Caio Borralho também numa decisão, não tão empolgante. Cara, se essa luta acontecer de novo, sinceramente, acho que vai ser o replay da primeira luta. Não vejo o Imavov ganhando do Sean Strickland em absolutamente nada. Porque ele não é um wrestler tão bom assim, não sei se ele vai conseguir investir nesse departamento, né, de prender o Sean Strickland, finalizar o Sean Strickland. Ele não fez isso na primeira luta, não acho que ele vai conseguir fazer de novo. E em pé, eu acho que ele não evoluiu o suficiente pra ficar melhor do que o Sean Strickland. Então, acho que vai ser um replay do que a gente viu lá em 2023. E detalhe, essa luta aqui seria pelo cinturão linear do peso médio. Porque, dado as últimas fofocas, né, estão falando que o Khamzat Chimaev, atual campeão, vai subir para o meio pesado para lutar contra o Iri Prochazka para disputar o cinturão da categoria de cima. Se isso acontecer, se o Khamzat Chimaev meter o pé, mesmo sem defender o cinturão sem merda nenhuma, casem essa luta aí, né, pelo título linear. Se o Khamzat Chimaev não for subir, é Sean Strickland contra Khamzat Chimaev, de preferência na Casa Branca. Mas é isso daí, rapaziada. Basicamente é isso. Esses foram os meus casamentos. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Você acha que tem boas lutas aqui? Eu acho que tem boas lutas aqui, tá? Preferencialmente,
Essa luta aqui, ó, Melk contra Patrícia Pitbull, que é uma luta muito interessante. Não sei se o Pitbull vai ter corpo pra poder aguentar a pressão que o Melk tá vindo. Pode rolar nocaute. Essa luta aqui também do Myron Santos contra o Dan Ige também é uma luta muito boa. Pode rolar nocaute também, já que a porteira foi aberta, meu irmão. O cara foi nocauteado pela primeira vez, uma vez. Onde passa boi, passa boiada. O cara foi nocauteado agora pela primeira vez. Duvido nada o Myron nocautear ele também. E essa luta aqui que eu vou estar torcendo muito por Walter Walker, né? Contra o Marcin Tibura, que é uma luta difícil. Mas se ele vencer do Marcin Tibura, acho que é uma luta perfeita contra o Sergei Spivak. Capaz até dele levar o pé do Spivak pra casa. Mas deixe seu comentário aí, deixe seu like e se inscreve no canal mais uma vez. Valeu, falou e até mais.